Bom dia, meus amados amigos, ouvintes. Eu queria primeiro, de antemão, preparar vocês, ou quem está ouvindo, que o assunto é um assunto pouco discutido e mas muito falado. Como é assim? Muito falado, pouco discutido. Porque é um assunto que vai mexer com a estrutura do sistema religioso. O sistema religioso ele é baseado em um tripé. Não é isso? Pelo menos que eu entendo. Ele é baseado na essência do templo, do dízimo e da autoridade. Disso aí depende todo o sistema. Então você mexendo com é como se fosse um dominó. Você tirando uma pedra, você desestrutura todo o sistema. Por isso que é um assunto espinhoso. Muitos não falam porque não querem assim ser antipático ou contrariar os seus desejos, os seus anseios, ou por medo, até mesmo por não ter liberdade, né, de tocar esse assunto. Então, para começar, para te refrescar a tua memória, vamos citar um exemplo, começar esse assunto. Você vai descobrir na Bíblia que Jesus teve problema, ele falou do templo. O apóstolo Paulo teve problema porque falou do templo. Estevão foi apedrejado, morto, porque falou do templo. Para isso tem um templo. Né? E hoje continua a mesma coisa. Assuntos que são intocáveis, né? E nós vamos falar de pastor. Eu queria pedir desculpas, perdão aos meus amigos pastores, mas eu vou falar daquilo que eu entendi do texto. E Paulo Barbosa entendeu. Bem? Nós sabemos que o pastor, uma agressão flagrante que a gente vê na Bíblia, é que Jesus ele se preocupou em dizer que na igreja que ele fundou, não pode haver acepção de pessoa. Então isso é notório. Qualquer um percebe a diferença de tratamento do pastor, como vive o pastor, a autoridade que tem o pastor e o restante da membresia. O pastor é intocável. Ele se considera ungido, que é um entendimento que carece de base bíblica, já que a Bíblia diz que nós todos somos ungidos. Então, diante desse preliminar, nós vamos tentar responder. Eu vou começar com uma pergunta. Geralmente, a gente ouve essa pergunta, né? Mulher pode ser pastora? Isso é muito discutido até hoje. Aí eu digo, e
Homem pode ser também pastor? E aí? Para começo, nas minhas análises, eu ainda não encontrei nenhuma personalidade da Bíblia com esse título de pastor. Você não vai encontrar. Os cooperadores de Paulo, pode citar os maiores deles, né? Nenhum deles tem esse título que foi chamado de pastor. Então vamos dar um texto, um dos textos, que dificilmente você vai ouvir pregação ou discussão sobre ele na igreja institucionalizada. Você não vai encontrar essa discussão. Essa discussão é abafada. E se você for ter muita pergunta sobre esse tema, você vai ter sérios problemas dentro da igreja. Então, vamos começar por Mateus 23. Como você aqui, está na nossa Bíblia aqui, você vai descobrir por que você vive na igreja um pouco incomodado, não entendendo, porque você, quando depara com esse texto, a sua mente ela começa a devagar, a fazer perguntas. Isso por quê? De acordo com a Bíblia, ela diz que o verdadeiro cristão, ele não entende a voz de estranho. Então, em vez de você ficar triste, achar que você está errado, você diga amém, que você está no caminho certo. Quando você não está entendendo, é que está na Bíblia que você vai ter dificuldade para entender a voz de estranho. Está em João 10, versículo 5. Então você não vai entender a voz de estranho. Você vai entender a voz de Jesus, do nosso pastor, e não vai entender a voz de estranho. Mas vamos lá. Mateus 23. Não, uma observação. Falando sobre religião. Tiago 1,7, Jesus não fundou nenhuma religião. Começa por aí. Tem uma frase de um escritor francês que diz o seguinte: que a política é a arte de enganar. Religião é a arte de dominar. Eu acho que tem muito fundamento isso aí. É bem fácil de entender. Como eu falei que é um tripé, o poder religioso. E segundo a Bíblia, você vai entender também que o poder religioso ele é forte. Se for ler Apocalipse 13, lá fala de dois poderes, um religioso e um político. Daniel também 2, a falar que é um reino dividido, dois poderes. Apesar de existir outros poderes econômicos, né? Mas o poder político e religioso é os dois principais. Se o religioso não está à frente, ele é igual ou é o segundo. Bom, então isso vou dizer poder religioso. Então vamos ler um texto bíblico aqui. Sem o óculos da religião, você vai descobrir coisa maravilhosa. Você vai ter revelações maravilhosas. Você vai ter outro prazer de servir a Cristo. Você vai ter um alimento verdadeiro. Vamos lá então. Vou começar com Mateus 23.
Começar do versículo 5. Vamos ver aqui, ó. Mas todas as suas obras eles fazem para serem vistos pelos homens. Uma coisa que eu aprendi na interpretação do texto bíblico, o texto ele tem várias ideias. E essas são as ideias secundárias que vai te levar à ideia principal. Então aqui você abandona o conhecimento técnico, né? De palavra, origem, grego e hebraico. Estão preocupados aqui com o sentido. O sentido, você ter saúde mental, você não vai ter dificuldade. Não vai depender de um professor PhD em várias matérias para entender a Bíblia. Se fosse assim, Deus seria deixado a gente não estar tão difícil, numa dependência. Mas a Bíblia própria fala que nós temos condições de entender a verdade. Está também na Bíblia. Você, com a ajuda do Espírito Santo, você vai conhecer toda a verdade. Então vamos ler sem o óculos da religião. Mas todas as suas obras todas as suas obras eles fazem para serem vistos pelos homens. Bom, aqui está claro que está falando de religião. De religião e alguém que quer se destacar, de ser visto. Quer ser diferente. Isso já faz disso uma exceção de pessoa. A pessoa quer ser diferente. Mais na frente, você vai entender aqui, que vai te direcionar que o texto está falando de alguém que quer se destaque. Certo? Não está falando de outro assunto. Eles fazem as suas filactérios mais longos. Vê, as roupas diferentes. Você já começou a perceber? Alguém que dentro da sua igreja se veste diferente? Tem posição diferente? Tem salário diferente? Recebe tratamento diferente? Olha para onde está levando o texto. Nossa mente está caminhando. Eles fazem suas filactérios mais longos e aumentam as orlas das suas vestes. Eles querem usar de alguma coisa que destacam ele como ser diferente. Terno, gravata. Eu me disseram, quando eu me converti, a primeira coisa que eu tinha que ter é uma gravata e um paletó. Eu nunca fui muito simpático a isso. Me disseram que eu tinha que ficar num lugar de destaque, mais alto, púlpito. Eu já desconfiava dessa orientação. E para me dar destaque, né? O homem gosta de destaque. Aumenta a orla das suas vestes. Isso aqui você vê certa religião, ele anda com vestido longo, comprido, até os pés. Contrariando o que Jesus falou, que nós não julgamos pela aparência. Ele julga pelo nosso coração. Nossa intenção. Amam os lugares mais altos nas festas. Olha, está falando do homem em busca de posição, de ser diferente. Isso é notório. Você vê a pastorada, né? Ele, quando está numa sociedade, ele vive num destaque, ele recebe tratamento diferente. Eles amam estar em evidência. Certo? Nas festas. E os principais assentos nas sinagogas. Isso aqui dispensa comentário. Tem igreja, eu não vou citar nome, mas cujos bancos eles ficam em lugares mais altos
tipo trono, uns até trono vermelho, e eles vão estar ali. Vamos caminhando, raciocinando, e onde que vai dar isso? Qual o desfecho disso? E as saudações nos mercados. Se você chamar um pastor de irmão, você pode até chamar. Mas você vai ser, a um dado momento, repreendido. O pastor não considera irmão, ele é pastor. Nem ovelha. O pastor não se considera ovelha, ele é pastor. É um título. E serem chamados pelos homens Rabi. Rabi. Eu vejo várias explicações nesse texto que sentido em mestre, em outra coisa materiais, não no sentido religioso. Mas aqui nós estamos caminhando, estamos entendendo para um desfecho que se trata de um sistema religioso. E o texto seguinte: mas vós não sereis chamado de Rabi. Interessante. Mas vós, os cristãos, os discípulos, não pode ser chamado de Rabi. Rabi, queira ou não queira. Tem traduções que falam guias. Tem tradução que fala líder. Eu tenho uma tradução aqui que fala líder. Quando eu falo que o cristão não tem líder, é o espanto. Hoje você vai receber essa revelação. O cristão não tem líder. Todos nós somos líderes. Isso é bem claro na Bíblia. No outro momento, vamos ler lá um contexto, em Mateus 20, que diz assim: vocês lá no meio de gentis, vocês tinham líder. É como se dissesse assim: se na sua empresa, lá na padaria, no mercado, ou no órgão público, você tem líder, tem chefe. E Jesus falou bem claro: aqui não existe líder. Olha, interessante. Todos vós sois irmãos. Deus nivelou todo mundo. Mas os líderes, os que têm no seu coração anseios de liderança, vão rejeitar. E a religião depende dessa autoridade. Certo? E o pastor é autoridade, ele é ungido, é um semideus. Para alguns é um Deus. Certo? Que o ser humano, ele quer adorar. Ele tem dificuldade para adorar Jesus, adorar a Deus, mas ele adora o ser humano. Porque ele também tem interesse. Certo? Mas vós, aqui tem que ter que vós. Certo? Olha lá, falando da religião e falando agora, verdadeiramente, do discípulo de Jesus. Não serei chamado de Rabi, porque um só é o vosso mestre. Você tem 2 mestres, a Bíblia diz que é um só. Para mim, um só é um só. Eu sou assim. Se a Bíblia fala um só, para mim é um só. Eu não vou ter um guia religioso no céu e um guia religioso na terra. Que um só é o vosso mestre. Então, eu, Paulo Barbosa de Souza, só tenho um mestre. Você,
analisando esse texto, também pode entender isso. O difícil, você vai se ler sem óculos da religião. Olha bem aqui. O Cristo e todos vós sois irmãos. Então, onde eu me reúno, não tem essa de ter um líder. Todo mundo é irmão. Jesus não aceita exceção de pessoa. Todos nós somos iguais. Certo? Todos nós somos iguais. Isso aí é que pesa. Que o ser humano não admite ser igual. Ele quer, o homem quer se deixar o coração dele, ele quer ser destaque, quer destaque. Ele quer holofote. E ele precisa disso, para o seu ego. Então, quando vem para Jesus, ele tem que deixar esse ego. Como pode? Na sua igreja está lá um juiz e o Manel ter o mesmo tratamento. Isso aí eles não aceitam. Nunca vai aceitar. É por isso que a Bíblia diz: é mais fácil o camelo entrar no fundo de agulha do que um rico entrar no reino do céu. Que ele vai ter que se humilhar. Eu, no meu tempo de igreja, eu tinha um grande problema. No aniversário dos pastores, se reunia para dar camisa para o pastor, bolo para o pastor. Se bobear, até a galinha do pastor tinha festa. E eu, naquele tempo, sempre dizia, no meu coração: se fizer um bolo, uma camisa, o João, porteiro, São Manel, eu vou participar. Bolo e aniversário para todo mundo. Meu coração não aceita exceção de pessoa. Tratamento é diferente. Isso aí não faz parte do evangelho, do cristianismo. Vamos continuar aqui. Que um só, vosso Pai, que está no céu. Então a nossa autoridade está no céu. Jesus foi para o céu e deixou aqui a autoridade, o Espírito Santo, deixou a Bíblia. Né? Nem vos chamei mestre. Mestre, eu tenho uma tradução aqui, como eu disse, está aqui na minha mão, em várias traduções. Mas a mais comum é quando trata esse versículo de guia. Mas guia não tem dúvida, de acordo com o que nós entendemos anteriormente, por isso que eu dei nos versículos anteriores, para você fechar agora a sua ideia. Então você não depende de um guia, de um guru, que está debaixo de uma cobertura de um pastor. Por isso eu perguntei, nesse texto bíblico aqui, até onde nós estamos, o meu entendimento não me deixa eu crer que eu dependo de um guia, debaixo de uma cobertura de um pastor, ou de uma liderança espiritual. Porque está bem claro aqui, ó. Porque um só é o vosso mestre, o Cristo. Um só é o meu líder. Eu tenho um amigo que diz assim: vamos brincar de raciocinar. Então, você lendo a Bíblia, você vai ter que ler raciocinando, meditando, lendo o texto, o contexto, pensando muito, para você ir recebendo essas revelações da Bíblia. Depois nós temos aqui uma outra parte. Vamos ler João 20. Vamos ler aonde a Bíblia condena as pessoas que querem ser líderes lá na comunidade de Jesus,
na Igreja de Jesus, aqui está no texto. E vamos ler. Dá uns textos também que servem para alegação para ter ministro, para ter pastor. Que é Efésios capítulo 4, Hebreus capítulo 13. Essa é a primeira parte. Mas, de antemão, me perdoa os amigos que são pastores, mas eu estou aprendendo. Eu estou apenas aqui fazendo uma investigação. Tá, meu querido? Um beijão no coração.